Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu Bíblia Fácil aqui na Novo Tempo e nós vamos continuar a nossa sequência aqui sobre o Espírito Santo. E o tema de hoje é a chuva temporã. Se você frequenta uma igreja, uma comunidade religiosa, provavelmente você já ouviu essa expressão, chuva temporã, e você sabe que tem alguma coisa relacionada ao Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Talvez você tenha escutado também outra expressão, que é a chuva serôdia. O que isso significa, quando essas coisas aconteceram e o que isso tem a ver conosco? A gente vai responder essas perguntas aqui ao longo do programa de hoje. Então fica aí comigo, não saia aí da sua sala ou da frente do seu computador ou do seu celular. É muito bom estar com você aí nesse momento. E eu quero te lembrar que nós temos um canal onde você pode assistir todos os programas, né? Que é o ntplay.com, é a nossa plataforma de streaming aqui da Novo Tempo, e lá tem todos os programas da Novo Tempo. Você pode assistir ao vivo também a Novo Tempo, e tem um lugarzinho lá do Bíblia Fácil, onde você pode assistir todos os episódios anteriores. E esses 6 que já passaram dessa temporada do Espírito Santo, nós estamos no 7º. E se você quer mais informações sobre o Bíblia Fácil, nos segue lá no Instagram, que é o @BíbliaFácil. Nós sempre estamos lá postando conteúdo novo para você aprender mais da Bíblia. E eu quero desejar boas-vindas novamente para vocês. Nós já estamos aí há 7 semanas juntos, né? Vocês já mandaram os abraços, mas lembre, se você lembrar de mais alguém, olha, eu quero mandar mais um abraço aqui, que eu sei que os nossos familiares ficam lá em casa dizendo assim, nossa, toda sexta assiste, né? Manda uma foto da TV para você, né? Olha, você está na TV. E é muito bom estarmos aqui juntos aprendendo, crescendo juntos aqui com as perguntas e respostas e os textos bíblicos, tá bom? E você de casa também, é bom estar com você para a gente estudar a Palavra de Deus. Eu vou pegar aqui minha Bíblia para a gente começar a nossa conversa de hoje. E o nosso tema, como eu falei, é a chuva temporã. E nós vamos orar agora porque a gente precisa do auxílio do Espírito Santo para conseguir entender esse e qualquer outro tema da Bíblia. Uma dica que eu dou para você, sempre antes de estudar a Bíblia, faça uma oração, peça a Deus que te ajude, porque Ele ajuda. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de participar deste momento, de estarmos aqui dedicando um tempo para estudar a Tua Palavra. Obrigado pela Novo Tempo, obrigado pela disponibilidade de cada um dos nossos convidados aqui, Senhor Deus. Obrigado também por essas pessoas que nos assistem na TV, através da TV. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com cada um de nós, iluminando a nossa mente agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu trouxe um trechinho aqui de um livro que eu indico, inclusive, né? Você de casa, você pode, fica com uma boa dica de livro a respeito do Espírito Santo para vocês também. É um livro de um cara chamado Leroy Froom, A Vinda do Consolador. E na página 17 ele diz assim, a majestade de sua pessoa, da pessoa do Espírito Santo, a capacidade de seu poder e a amplitude da sua obra jamais poderão ser plenamente compreendidas ou adequadamente apresentadas. E essa é uma convicção com a qual eu venho para cá. Por melhor que eu consiga explicar, eu não consigo falar tudo, toda a amplitude que é o trabalho do Espírito Santo. E mesmo na eternidade, a gente vai passar a eternidade toda sempre descobrindo uma coisa nova. Por quê? Porque o nosso Deus é infinito. E como um Deus infinito, a gente nunca conseguirá completar o estudo sobre Ele. E eu acho que essa vai ser uma das grandes coisas boas da eternidade, porque a gente vai estar sempre descobrindo algo novo de Deus, sempre descobrindo algo novo de Deus. A eternidade, o céu e a nova terra não vão ser legais porque vai ter rua de ouro, né? Muros de pedras preciosas na Cidade Santa. Porque depois de 1000 anos vendo uma rua de ouro e um muro de pedra, já ficou comum, né? A gente se acostuma com tudo, se acostuma com coisa boa e se acostuma até com coisa ruim. Mas Jesus, o Pai e o Espírito Santo sempre terão novidades para a gente descobrir dele, né? A gente sempre vai estudar o amor de Deus. Então, nós estamos aqui nesse esforço para tentar apresentar a pessoa do Espírito Santo, apresentar aquilo que está revelado sobre essa pessoa do Espírito Santo, mas mesmo no que está revelado, a gente não consegue chegar na plenitude, porque as palavras são poucas
para a gente explicar algo tão importante e tão grande. Mas vamos lá, nós vamos falar hoje sobre a chuva temporã. Eu peço que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, você de casa também, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, e eu já vou explicar o que nós vamos ler em Atos capítulo 2, tá bom? Eu vou ler antes Joel capítulo 2, se você quiser pode deixar em Atos aí, porque vai ser um texto importante para a gente. Eu vou ler o texto de Joel capítulo 2, porque aqui tem a promessa da chuva temporã que se cumpre em Atos capítulo 2, ok? Por isso que eu pedi para você abrir em Atos capítulo 2, e eu vou ler aqui a promessa que vai ser cumprida lá em Atos capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 23 diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Versículo 28 agora. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Antes da gente entrar no aspecto da chuva temporã, só tem uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, que é o propósito do derramamento do Espírito Santo. Para que Deus derrama o Espírito Santo sobre uma pessoa? Veja aqui, ó, quando o Espírito Santo caía aqui na chuva temporã, e aconteceu isso lá em Atos 2, ele disse que os filhos e as filhas profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Qual é o objetivo de tudo isso? É transmitir a mensagem de Deus. Quando os filhos e filhas profetizam, eles anunciam a mensagem. Quando os velhos sonham, eles recebem mensagem de Deus para transmitir essa mensagem. E os jovens também têm visões para transmitir a mensagem. Na Bíblia, toda vez que alguém sonhou alguma coisa vinda de Deus, é porque essa pessoa tinha que anunciar esse sonho. A gente pode falar, por exemplo, do sonho de Nabucodonosor. Lembra? Lá em Daniel capítulo 2, Daniel interpretou o sonho e era um sonho que deveria ser espalhado pelo mundo, né? Tinha aquela mensagem da história do mundo. Quando alguém tem visões, também era para anunciar. O próprio profeta Daniel, a partir do capítulo 7, ele tem várias visões. João teve várias visões. Paulo teve visões, sempre para anunciar o Evangelho. Então, qual é o objetivo da descida do Espírito Santo? É sempre um objetivo missionário. Quando o Espírito Santo cai sobre alguém, quando o Espírito Santo dá dons para alguém, o objetivo sempre é missionário. Você vai ver isso na Bíblia inteira, a gente vai ter um outro estudo sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo não cai sobre uma pessoa para benefício dela própria. O Espírito Santo não cai sobre a pessoa para que a pessoa diga assim, tá vendo, eu tenho o Espírito Santo, olha, sou melhor que você. Não é sobre isso. O Espírito Santo recai sobre alguém quando ele quer usar essa pessoa para abençoar outra pessoa. Aquilo que eu falei na outra semana lá. A gente não é abençoado para ter uma bênção, nós somos abençoados para ser uma bênção. Então aqui nessa promessa do Espírito Santo existe aí esse motivo missionário. Mas ele fala aqui nessa comparação que existiria uma chuva temporã e uma chuva serôdia do Espírito Santo. E isso se relaciona com o contexto agrícola no qual a Bíblia foi escrita, né? Não toda ela, mas boa parte da Bíblia foi escrita num contexto agrícola. E a chuva temporã era uma chuva que, as duas chuvas, né, a temporã e a serôdia, eram chuvas que marcavam o início e o final do plantio e colheita. A chuva temporã, ela caía por volta do mês de outubro, novembro, dezembro, por ali. Para quê? Era a época que eles iam plantar a semente. Então, ela preparava o solo para que a semente tivesse um solo adequado para crescer. Aí, lá para o mês de março, abril mais ou menos, caía a chuva serôdia, que era a chuva depois que o grão já tinha florescido, né? A semente tinha florescido, o grão já estava pronto para ser colhido. Vinha essa chuva para terminar o processo e ele ser colhido. Então, essa chuva temporã iniciava o processo de plantio e a chuva serôdia terminava o processo de plantio. Quando o profeta Joel aplica essas duas chuvas à descida do Espírito Santo, ele está dizendo assim, vai ter um momento em que o Espírito Santo vai descer para preparar o plantio da mensagem
e vai ter uma outra hora que ele vai descer para colher esse processo, né? Deixa eu ler um texto para vocês. Aliás, vamos ler juntos. Vai lá para Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Eu vou já falar para vocês do processo do plantio, mas eu quero começar aqui por outro momento em Apocalipse capítulo 14. No versículo 14, tá bom? Logo depois das 3 mensagens angélicas, tem uma cena de uma colheita. Inclusive aqui na minha Bíblia, o subtítulo é A Colheita da Terra, né? E olha como é que descreve aqui. Apocalipse 14, 14 diz assim: Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice pela terra e a terra foi ceifada. Essa cena aqui é a cena da volta de Jesus, né? Aqui profeticamente em Apocalipse, nós estamos já no período do final e a colheita é o momento que Jesus vem recolher os salvos. Então, na metáfora da chuva serôdia e da chuva temporã, a chuva serôdia já terá caído um pouco antes dessa cena que nós acabamos de ler. Porque a chuva temporã caía, a chuva serôdia caía, preparava o restinho do grão e aí vinha alguém e colhia. Então, nessa cena que nós acabamos de ler, ela aconteceu um pouquinho depois, ou acontecerá um pouquinho depois, da chuva serôdia cair. A chuva temporã, portanto, tem que ter acontecido antes. E quando foi que a chuva temporã aconteceu? Bem, nós temos essa cena, aquela cena clássica aí das artes, né? A cena da Santa Ceia. Ali, na Santa Ceia, no cenáculo, Jesus deu instruções a respeito do batismo do Espírito Santo. E eu quero ler um outro texto com vocês, que eu não coloquei aqui na tela. Vai lá para Lucas, capítulo 24, o último capítulo de Lucas. Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 48 e 49, os 2 versículos, 48 e 49. Lucas, capítulo 24, é o último capítulo de Lucas. 24, 48 e 49, os versículos dizem assim: Vocês são testemunhas destas coisas. Jesus está conversando com os discípulos já na sua despedida. Aí no 49 ele diz assim: Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, Jesus já tinha ressuscitado, ele se encontra com os discípulos, e ele ia ascender ao céu. Logo depois aqui você vai ver a descrição da ascensão de Jesus. Só que Jesus disse: não está na hora de vocês saírem para pregar ainda. Fiquem aqui até serem revestidos do poder do alto. Quanto tempo isso demorou? 10 dias. Jesus ascendeu, depois de 10 dias eles foram revestidos do poder do alto. Receberam a chuva temporã, que foi a descida do Espírito Santo ali no Pentecostes, tá bom? Vamos ler aqui João capítulo 13, versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus está, imagine, né? Os discípulos passaram 3 anos e meio com Jesus. E agora Jesus está dizendo que vai para um lugar para onde os discípulos não podem ir com eles. Ora, eles passaram 3 anos e meio acompanhando Jesus para todos os lugares. E eles estavam sentindo o clima também, né? Porque os judeus, os líderes religiosos estavam começando a querer matar Jesus de verdade, ali, perseguindo. E agora Jesus vai embora, vai deixá-los sozinhos. Então o coração deles
ficou em turbulência. E ele diz, não se turbe o vosso coração. Eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu voltarei. Mas enquanto isso, aí vem Lucas capítulo 24. Fiquem aí e só saiam quando forem revestidos de poder. E Jesus faz a promessa, João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Por que esses textos aqui são fundamentais? Porque a promessa do Consolador, a promessa do Espírito Santo, ela vem no contexto de partida de Jesus, mas no contexto também da pregação da segunda vinda de Cristo. Então, Jesus promete aqui, em 14, de 1 a 3, que Ele vai preparar lugar e vai voltar, mas Ele diz o que os discípulos têm que fazer enquanto Ele não volta. Tem que receber o Consolador para pregar o Evangelho. Então, eu repito o que eu falei no começo, o Espírito Santo, ele veio sempre com a função de ajudar a igreja a pregar o Evangelho. Nunca com a função de fazer você ser superior ao outro ou de benefício próprio. É lógico que quem recebe o Espírito Santo tem um benefício gigantesco, mas essa bênção sempre era para ser repartida com outra pessoa. Agora, a gente chega na pergunta e no texto que eu pedi para vocês abrirem, né? Atos capítulo 2. Quando se cumpriu a promessa da chuva temporã? Agora, Atos capítulo 2, vocês estão aí com a Bíblia aberta e nós vamos ler, vamos começar a ler aqui. Nós vamos ler vários trechos de Atos capítulo 2. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui também, porque alguns textos eu não coloquei ali na tela, mas é importante a gente ler aqui. Então você em casa vai abrindo aí sua Bíblia em Atos capítulo 2, nós já abrimos aqui a nossa, mas eu quero ajudar você a se aprofundar nesse tema, não é? Aqui no Bíblia Fácil a gente tem aí mais ou menos 1 hora de programa e não dá para a gente falar sobre tudo, às vezes eu passo rápido por um tema que precisaria de mais profundidade e a gente, por causa do tempo da TV, a gente acaba fazendo isso, mas você em casa pode estudar com calma, inclusive rever esse programa e tendo o material didático desse programa junto com você. Nessa revista aqui, a Revista Esperança, o Espírito Santo tem os capítulos correspondentes aos episódios aqui do Bíblia Fácil. São 15 capítulos, nós teremos 15 episódios. E você pode ler com calma, marcar, reler, marcar na sua Bíblia, e esse material pode ir para a sua casa sem custo algum. Por quê? Porque os Anjos da Esperança já pagaram por esse material. Essa revista já é sua. A única coisa que você tem que fazer é pedi-la. E como é que você faz? Você pode ligar no horário comercial, ou mesmo à noite, se você está assistindo na quinta-feira à noite, né, o nosso programa inédito, você pode ligar agora, porque tem uma equipe esperando a sua ligação, para o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você liga agora, tem uma equipe lhe esperando. Se você está me assistindo na reprise, no sábado à tarde, então não dá para ligar agora, mas você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica. Nesse site você vai encontrar a imagem da revista, clica nela, é só fazer o cadastro e a gente manda para sua casa. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui e nós também vamos ajudar você pelo WhatsApp a pedir o seu guia de estudos e ele vai para a sua casa de graça. Uma dica, se você quer esse guia de estudos agora, você não quer esperar chegar pelo correio, vai no site novotempo.com/escola bíblica, pede a sua pelo correio, mas você também pode baixar um PDF no mesmo horário, na mesma hora. E aí você já pode começar a estudar pelo PDF até chegar à revista física, tá bom? Então vamos continuar. Agora vamos lá para o cumprimento da chuva temporã. Né? Quando isso aconteceu? Atos capítulo 2, 1 a 4. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Vamos só entender uma coisa aqui que é importante. No Israel antigo, no Antigo Testamento, existiam várias festas, né? Várias festas dos israelitas. E aquelas festas todas tinham um significado espiritual. E eu quero destacar 2 aqui, ou 3. Você tinha a Páscoa, depois da Páscoa vinha a festa das primícias,
E depois das primícias, 50 dias depois das primícias, tinha o Pentecostes. Por que é importante a gente saber disso? Porque o que acontece aqui é o cumprimento do tipo. Existem duas palavras em teologia que é importante a gente entender, que é o tipo e o antítipo. O que é isso? O tipo é a representação e o antítipo é o cumprimento dessa representação. Vou dar um exemplo. O cordeiro morrendo no altar de sacrifício é o tipo. E Jesus morrendo na cruz do Calvário é o antítipo, ou seja, o cumprimento daquele tipo. Tá bom? Então, na Bíblia está cheio disso. A Páscoa era o tipo, porque na Páscoa morria o cordeiro. Qual era o antítipo? Qual foi o antítipo? Aquela sexta-feira na qual Jesus morreu na cruz do Calvário. Depois vem a festa das primícias, que acontecia no primeiro domingo após a Páscoa. E foi exatamente o que aconteceu quando Jesus ressuscitou. Inclusive, na Bíblia diz que ele é a primícia dos mortos. Então, você teve a festa das primícias na ressurreição de Jesus. E quando acontecia o Pentecostes? 50 dias depois das festas das primícias. Quando deu 50 dias depois das festas das primícias? Nesse dia aqui. Veja como a Bíblia é impressionante, gente. E quando você estuda o santuário, você fica mais impressionado ainda. Por quê? Porque a coisa se cumpriu à risca. No Antigo Testamento, por centenas de anos, eles matavam o cordeiro, tinha a festa da Páscoa, tinha a festa das primícias, tinha a festa dos tabernáculos, tinha a festa do Pentecostes, e era uma forma didática de Deus ensinar o que se cumpriria espiritualmente. E tem, inclusive, depois disso tudo, tinha a festa do Yom Kippur, né? O dia da expiação, que era o dia em que tudo seria purificado, o santuário e tudo. Isso está acontecendo agora, não é nosso tema, mas está acontecendo no céu agora, o grande Yom Kippur, o grande dia da expiação profético, porque todas as festas de Israel tinham uma correspondência profética. Elas eram o tipo e o cumprimento era o antítipo, ou o cumprimento daquela festa. Então, dito isso, agora a gente vai aqui para o cumprimento do dia de Pentecostes, porque naquele dia veio um vento impetuoso e a casa onde eles estavam, que casa é essa? Aquela na qual Jesus disse para eles lá em Lucas 24, fica aí até serem revestidos de poder. Então, eles estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Por que eles estavam falando em outras línguas? O texto bíblico explica. Não sei se eu coloquei aqui, mas eu quero ler com vocês. Não coloquei aqui. Então, vai lá para Atos capítulo 2, por favor. Atos capítulo 2. Por que eles precisavam falar em outras línguas naquele momento? Por que o Espírito Santo batizou com o dom de línguas? Aqui no versículo 8. Versículo 8 diz assim, então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna, ok? Então, eram línguas conhecidas, línguas maternas. E aqui ele vai dizer quem eram as pessoas que estavam ali naquele local. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Por que o dom de línguas era importante? Porque Deus é maravilhoso demais. O Espírito Santo resolveu pregar assim, dar um choque de cristianismo no momento que tinha pessoas de várias nações ali. Para que isso? Porque aquelas pessoas que ouviram o Evangelho voltariam para a sua terra e na sua terra falariam daquele Evangelho que estavam ouvindo. Então, a intenção de Deus era a intenção missionária. Agora, como é que Pedro, por exemplo, ia falar árabe? Ele só sabia falar o seu aramaico, no máximo o grego.
Então, Pedro precisava do dom de línguas para falar o árabe, por exemplo. A gente não sabe qual língua Pedro falou, mas ele falou numa língua inteligível. E as pessoas diziam assim, mas como é que pode? Eles são galileus, eles estão falando a nossa própria língua materna. Existia um motivo missionário naquele ato de Jesus, naquele ato do Espírito Santo. Aliás, o livro de Atos poderia muito bem ser chamado de Atos do Espírito Santo, em vez de ser chamado de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque é o Espírito Santo agindo através dos apóstolos na igreja. Pastor, uma pergunta. Pedro pregou nesse dia. Uhum. Então, existiam vários povos ali representados. Uhum. Foi Deus que deu poder àquele povo para falar em outras línguas. Melhor, porque não estava só Pedro ali, estava também outros discípulos. Os outros discípulos também. Ou Pedro falou na língua dele, vamos dizer aramaico, e aquele povo que estava ali das outras etnias ouviram Pedro falar nas suas próprias línguas. Porque eu já ouvi testemunho de pessoas que falaram na língua materna, mas que para quem eles falaram, ouviram na língua deles. Uhum. O Espírito Santo traduziu, né, como se fosse o Espírito Santo traduzindo. Nesse caso aqui, o que o senhor diria? Pedro continua falando aramaico, e aí quem estava lá das outras nações ouviram nas suas próprias línguas, né? Ou houve uma diversidade de línguas sendo faladas ali, como que de fogo que desceu ali e repousou sobre cada um deles? Excelente pergunta, e o diretor acabou de me dizer aqui que eu só posso responder no próximo bloco. Então você de casa não sai daí, porque eu vou responder a pergunta do Márcio e a gente continua estudando, tá bom? A gente volta já já. Será que essa língua é essa língua terrena, que aquela que lá do Torre de Babel, que foi realmente confundida? Que Deus pode te dar variedades, que você pode, no caso, chegar num país e Deus te usar na língua lá, alemã, né? Que eu falo, meu Deus, como o senhor fez, né? O Japão, na China, como que o senhor torceu essa língua dessa forma? Claro, uau, é incrível. Da mesma forma que faz o quê? Um câncer, Deus curar um câncer, Ele ainda é o mesmo Deus. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e eu preciso começar esse bloco te oferecendo esse material aqui que vai te ajudar a tirar dúvidas sobre esse tema. Você não está aqui no cenário comigo, você não consegue me fazer uma pergunta, mas talvez a sua pergunta esteja respondida aqui com o nosso material didático, que é o conteúdo disso que eu estou falando aqui na TV. Então você pode pedir e esse guia de estudos vai para a sua casa sem custo algum. Ele teve um custo de produção, de impressão, vai ter um custo de envio, mas tudo isso já foi pago pelos Anjos da Esperança. Você só precisa pedir, é o seu único trabalho. E se você não acredita que a TV vai mandar para você um negócio de graça, então pede e faz o teste. Você pode ligar para a gente agora no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica, ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui. Eu falei rápido, né? Então vou repetir, é novotempo.com/escola bíblica, ou esse WhatsApp aqui. Tira uma foto da tela da tua TV, ou um print aí da tela do celular, guarda esse número, manda uma mensagem para a gente, que a gente vai te ajudar a pedir a revista do Espírito Santo e vai chegar na sua casa sem custo algum. Muito bem, agora vamos voltar ali para a pergunta do Márcio, né? O Márcio perguntou se era dom de línguas ou dom de ouvir, né? Então vamos voltar para o texto bíblico aqui, que tem um texto que nos ajuda a entender. Atos capítulo 2, deixa eu ver aqui, vamos voltar no versículo 4, Fala para a tua língua, isso, aqui ó, versículo 4, 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Então, aqui já tem uma pista para a resposta que você pediu, né? Eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, a gente junta esse aqui com o final
do versículo 4, né? Eles começaram a falar em outras línguas. Mas eu estou procurando aqui o versículo que o pessoal dizia... Ah, está aqui, ó, versículo 13. Alguns outros, todavia, zombavam e diziam, eles beberam vinho demais. Por quê? Porque quem estava aqui, que era galileu, e começou a olhar para Pedro falando, sei lá, em árabe, disse assim, está bêbado. Porque ele está falando uma língua que eu não consigo entender. Então, não era o dom de ouvir. O Espírito Santo pode fazer isso, ele pode fazer o que ele quiser. Mas nesse caso aqui específico, era o dom de falar em outras línguas. E, gente, isso aqui é possível. Eu vou contar para vocês, eu vou contar aqui, mas eu vou tentar colocar nas próximas semanas o vídeo para vocês verem. Eu tenho um amigo, o pastor Tony Muundo, ele é pastor hoje no interior de Santa Catarina. Eu acho que ele está ali por Pomerode, ali por cidades ali perto. E ele foi trabalhar numa cidade do Paraná, cidade alemã, bem alemã do Paraná. E ele é africano. Então ele chegou lá e as pessoas não queriam ouvi-lo. Quando ele chegava para falar com alguém em português, as pessoas começaram a falar em alemão. E aí ele não entendia, porque ele não falava alemão, e ele não conseguia se comunicar. Estava ficando triste já e ele fez uma oração. Senhor, eu preciso me comunicar com essas pessoas, preciso pregar o evangelho. E um dia ele chegou numa praça e aí ele cumprimentou 3 senhores e os senhores começaram a falar em alemão, zombando dele. E ele contou, né? Eu vou passar o vídeo para vocês depois. Ele disse que pensou assim, vou falar inglês, pelo menos para eles saberem que eu sei falar outra língua. Quando ele abriu a boca para falar inglês, ele falou alemão. Nunca tinha estudado alemão. E aí os homens disseram assim, você fala alemão? Ele disse, não, estou falando inglês. Não, você está falando alemão. E o alemão de alto nível. E aí ele começou a falar em alemão, abriu as portas do evangelho e fundou uma igreja ali. Depois eu trago o vídeo para vocês, vocês podem entrar no Instagram, ele tem Instagram, é Tony Muundo, T-O-N-Y-M-U-O-N-D-O. É só vocês entrarem lá, você de casa também, você pode entrar. Dom de línguas, no tempo que nós vivemos. Esse é o dom que Deus deu para a pregação do evangelho, né? Você queria fazer uma pergunta? Pode fazer. Então, primeiro, né, como nós somos pentecostais, né, e já tem aquela visão, primeiro eu quero dizer que é um privilégio estar aqui, não tenho nada, admiro muito meus irmãos adventistas, tá? Então, é só uma questão, sim, né, claro, talvez pode seja de interpretação. Bem, eu conheci também um missionário que fazia a obra de Deus, né, ele ia para a África e, da medida que os países que ele chegava... Ele ali falava a língua fazia local. o download, Deus fazia o download da língua e ele falava Isso fluente é na língua. Então, isso eu já presenciei essa pessoa. Tá. E falando aqui em 1 Coríntios, né? Que 1 Coríntios deve 14, ter sido tá até lá. isso, a mesma passagem que meu esposo deve ter mostrado. O que acontece? Aqui está fazendo um paralelo entre a profecia e a línguas estranhas. Qual que é mais importante? Bem, a língua, né? Quer dizer. Bem, aí no versículo 2 fala assim, ó, pois quem fala em outra língua não fala a homens, né? Senão a Deus. Então, essa é uma língua que não é humana, como se diz, para os homens, mas sim para Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mistério é algo oculto que eu não vou decifrar. Quem decifra é o próprio Espírito que deu essa língua. É uma língua diferenciada e não uma língua humana, em que seja português, inglês, seria a Torre de Babel, né? Em que Deus diversificou as línguas ali. Não é essa, não é o português, não é o inglês, não é o francês, tá? E o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Seria uma língua entre você e Deus. E no 5 fala, eu quisera que vós todos falassem outra língua, né? Muito mais, porém, profetizasse. Aí, no caso aqui, está fazendo um paralelo entre o profetizar. Bem, pastor, eu queria que o senhor me explicasse de verdade, né? Porque o senhor sabe que os pentecostais, nós damos ênfase, né, do batismo com o Espírito Santo e falar em outras línguas, mas não a língua terrena, que o homem não entende, mas é uma língua que edifica a mim e é diretamente entre Deus e eu, da medida que eu peço, da medida que a minha intimidade aumenta. Não é assim, pronto, vou falar aqui agora. Que o que a gente, infelizmente, vê na internet, uma banalidade, é frívolo, né? Se tornando frívolo justamente para ter... Não quero isso não. Então, o Espírito Santo, da medida que
eu busco, né, na minha vida, eu vou tendo mais intimidade. Isso é algo que não é todos, tá? É alguns, mas assim, eu gostaria mesmo. Que língua é essa, então? Que não é a fala de homens, que é senão a Deus, e ela pode edificar a igreja, mas precisa de ter um intérprete. Que eu, sendo pentecostal, na minha infância vi muito isso, as irmãzinhas do Cocó, pessoas sinceras, que buscam a Deus de verdade, que não estavam ali para ostentar em momento algum, e que uma pessoa ali falava em línguas, a outra de lá, sem combinação nenhuma, ela falava. E falava para a igreja, entendeu? Totalmente no contexto da Bíblia, falando sobre o conserto, falando sobre... Então, eu vivi isso, entende? Então, assim, nesse texto eu entendo assim, mas, por favor, me explique que seria essa, que língua misteriosa é essa? Primeira coisa que eu preciso falar é que eu não posso falar sobre a sua experiência pessoal, tá? Essa é uma coisa muito pessoal, eu vou falar sobre a interpretação do texto. Tá bom? Porque eu acho que seria muito indelicado eu chegar para falar da sua experiência pessoal, para dizer o que você está acontecendo ou não está acontecendo. Então, eu vou falar da interpretação bíblica do negócio, tá bom? Ó, por que Paulo escreveu as cartas aos Coríntios? A igreja de Corinto era uma igreja que Paulo tinha ajudado a fundar. E a igreja de Corinto começou a ter vários problemas teológicos. E se você olhar as cartas aos Coríntios, as duas cartas aos Coríntios, você vai ver que Paulo está sempre resolvendo um problema teológico. E quando ele chega no capítulo 14, ele vai tentar resolver um problema teológico que tinha em relação às línguas. Tá? Por quê? Porque realmente existia a manifestação do que se chama tecnicamente de glossolalia. O que é isso? São línguas ininteligíveis. Tá? No programa, na temporada sobre as crenças populares, né, que já passou há algum tempo aí, tem um programa todo sobre o dom de línguas, tá bom? Depois vale a pena assistir. Mas, enfim, Paulo está corrigindo um assunto. Então, quando ele diz aqui no versículo 2, quem fala em uma língua, e a palavra no original é idioma. E tem uma coisa interessante aqui. Só tem uma tradução da Bíblia, é a Revista Corrigida, ou a Revista Fiel, agora não sei exatamente qual é, que tem a palavra estranhas. Sabe por quê? Porque no original não existe a palavra estranhas. Eu não trouxe aqui o texto bíblico, mas na temporada Crenças Populares eu coloco na tela o texto transliterado em grego e em português. Não existe na Bíblia em nenhum lugar a expressão línguas estranhas. Só tem a expressão línguas, ok? Eu não tinha fundamentação totalmente segura em afirmar, né? E com a explicação do pastor, ratificou aquilo que eu já compreendia, mas agora com uma fundamentação mais segura. Então, Paulo estava corrigindo um problema teológico, e ele está repreendendo pessoas que falam coisas que não podem ser interpretadas. E aí, ele começa a dizer aqui que quem fala em um idioma que não é interpretado, fala a si mesmo, edifica a si mesmo. Por quê? Porque Paulo está dizendo assim, se você fala uma coisa que só você entende, então ninguém está sendo edificado, só você, ok? Não esqueça que Corinto era uma cidade cosmopolita, então tinha muita gente que falava muitos idiomas. Mas vamos continuar aqui. A gente não tem condições de ler todo o capítulo. Na temporada do Crenças Populares, eu li todo o capítulo 14 de 1 Coríntios, então vai lá conferir. O que eu quero ler com vocês é o seguinte, o que Paulo fala no final desse discurso, lá no versículo 17, ele diz assim, ó, pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. E aqui tem uma repreensão, se o outro não é edificado, então essa língua não tem sua função. Ok? O outro não é edificado. Isso aqui é muito importante, porque se você diz assim, eu estou sendo edificado, você está fora do propósito dos dons espirituais. Vamos voltar aqui ao versículo 17. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. A palavra no original aqui é idiomas. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em uma outra língua. Então,
qual é a explicação que nós damos lendo todo o capítulo. Veja, eu peço que você de casa, a gente não teve tempo, eu fico muito constrangido quando eu não tenho tempo de explicar tudo que eu posso explicar, que precisa ser explicado. Mas leia todo o capítulo 14, você vai ver que Paulo está convergindo para um ponto. Não adianta falar uma coisa que não se entende. E ele diz assim, eu falo muitas línguas, porque Paulo era um cara extremamente culto, mas eu prefiro falar 5 que todo mundo compreende do que 10.000 que ninguém compreende. Então, o que Paulo está fazendo aqui em 1 Coríntios é repreendendo o dom de línguas errado. Porque naquele texto é bem claro, é um paralelo entre a profecia, o profetizar e o falar em línguas. A gente fala essa palavra estranha, mas deixa o estranho para lá. Em línguas, né? E ali é bem nítido que fala que é uma linguagem que não é dos homens, mas é uma linguagem assim de Deus, entendeu? E é mistério, oculto, algo que é entre você e Deus, entendeu? Que edifica você. Para edificar o outro, tem que ter um intérprete. Então, assim, o que eu contei a história, as experiências passadas que eu tive de infância, essas coisas, tudo. Por quê? Porque eu vivenciei isso e eu creio, eu tenho certeza que as pessoas que estavam sendo usadas, né, não estavam ali brincando, né? Mas aí qual o sentido de você falar uma língua estranha se você só se edifica? Porque o objetivo do derramamento do Espírito Santo é, afinal de contas, o quê? Não é a própria propagação do Evangelho para que outras pessoas também possam conhecer e obedecer? Eu não estou aqui para bater de frente e falar, você tem que aceitar, crer naquilo que eu creio, entendeu? E nem o contrário, né? Então, assim, eu acredito que isso vai muito da intimidade de cada um, sabe? O Espírito Santo, ele não pode caber dentro de uma caixinha, não é assim e pronto, acabou. Veja, essa interpretação que a gente dá, a gente poderia estudar muito mais. Então, para você que é um irmão pentecostal, você é nosso irmão, tá bom? E esse assunto aqui não deve nos separar, ele nos une, tá bom? Mas a gente precisa estudar com mais calma para entender que o dom da Bíblia de língua sempre é um dom de idiomas e não um dom de uma coisa que não é inteligível. O que a gente entende do capítulo 14, mas eu preciso continuar aqui, tá bom? A gente vai voltar nesse assunto quando falar do dom de língua, você pode perguntar mais coisas lá, tá bom? Vamos lá. Ok. A obra do Espírito anunciada por Joel foi parcialmente cumprida durante o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. Então, a chuva temporã, ela acontece em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, 15. Estes homens não estão embriagados. Aqui Pedro está respondendo, né? Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Ou seja, era cedo, né? Cedo para estar embriagado. Atos capítulo 2, 16 e 17. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Veja, Pedro está dizendo que o que está acontecendo ali no Pentecostes é o cumprimento de Joel capítulo 2. Tá bom? Então ele está identificando. O Pentecostes marca a dispensação do Espírito Santo. Então, olha aqui para esse gráfico, você de casa também. Ó. No Pentecostes, você tem a chuva temporã, ou seja, a semeadura. Aí você tem a ação do Espírito Santo sobre a igreja cristã, fazendo a igreja crescer ali no 1º século, depois se espalhar por todos os continentes e tudo mais. E chega lá um novo Pentecostes, que é a chuva serôdia. A gente vai estudar isso aqui num outro programa, tá bom? Mas esse é o gráfico do trabalho do Espírito Santo na igreja cristã. E aí a gente lembra da parábola das 10 virgens, porque a parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, ela está retratando a volta de Jesus, ok? E na parábola das 10 virgens, quem não tem o azeite, quem não tem o Espírito Santo, fica do lado de fora da festa. Só é salvo, só fica do lado de dentro da festa quem tem o azeite. E aí eu quero responder a uma pergunta. Quanto tempo nós temos aí, diretor? Nós temos 5 minutos para a gente começar a encerrar. Então eu quero avançar, porque eu quero ir para essa questão aqui que eu acho que o Adilson fez na outra semana. Quais são as condições para a gente receber esse Espírito Santo? Eu acho que essa é uma pergunta importante, né? A gente já entendeu que receber o Espírito Santo é importante. Mas quais são as condições? Aqui tem 5 textos
eu quero ler 4 deles, tá bom? A gente vai pular o Lucas 9, mas depois você pode ler em casa também, que é falando sobre a distribuição do pão, né? A importância de você distribuir a palavra de Deus como requisito para receber o Evangelho. Mas eu quero ler com vocês esses outros 4. Vamos lá, Atos capítulo 2, 37 e 38. Atos 2, 37 e 38. O que você de casa precisa fazer para receber o Espírito Santo? Quais são as condições? Atos capítulo 2, 37 e 38 diz assim: Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, primeira condição, arrependimento. Gente que não se arrepende dos seus pecados, que não quer mudar de vida, não tem as condições de receber o Espírito Santo. Então, primeira condição. Segunda, Gálatas capítulo 3, versículo 14. Gálatas é a carta de Paulo, pertinho de Efésios, capítulo 3, versículo 14. Gálatas 3,14 diz assim: Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, segundo requisito, primeiro requisito, arrependimento. Segundo requisito, fé. Você precisa crer em Jesus, precisa crer no Espírito Santo. Terceira condição, Atos 5,32. Volta lá para Atos capítulo 5, versículo 32. Olha esse texto, Atos 5,32. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Santo Espírito, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. A obediência a Deus é um requisito para o recebimento do Espírito Santo. Veja, uma pessoa que está em rebelião contra a palavra de Deus, rebelião contra a lei de Deus, ela não pode receber o Espírito Santo de acordo com o texto bíblico. Porque está dizendo aqui que Deus concede o Espírito Santo a quem lhe obedece. É lógico que Deus não está falando aqui de pessoas impecáveis. Não. São pessoas que estão dispostas a obedecer a Deus e quando cometem pecado voltam para o passo 1. Se arrependem, têm fé e aí continuam a vida de obediência. Então a obediência é um requisito. Lucas capítulo 9, 11 a 13 é aquela história da distribuição dos pães e peixes, lembra? Então a pregação do Evangelho também é um requisito. Mas eu quero pular aqui para 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Esse texto aqui é um texto importantíssimo, especialmente no contexto que nós vivemos hoje. 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz assim. Eu quero começar lendo 18. 1 Coríntios 6, 18. Fujam da imoralidade sexual. Agora, versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E versículo 19 diz, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Então vejam, Paulo está dizendo aqui que quem está envolvido com imoralidade sexual não recebe o Espírito Santo. É por isso que Satanás tem tentado tanto desvirtuar a moralidade sexual do mundo. Por quê? Porque se ele tira as pessoas da moralidade sexual, coloca na imoralidade sexual, ele impede que o Espírito Santo caia sobre as pessoas. Você percebe como é sério isso? Não é à toa que Satanás, o inimigo de Deus, tem tentado acabar com a fé nesse mundo, desvirtuado aquilo que a Bíblia diz, levado as pessoas a desobedecerem. Não é à toa que ele está fazendo isso, porque ele sabe que se ele impede de o Espírito Santo cair sobre as pessoas, então ele ganha mais tempo para fazer com que pessoas se percam. É por isso que você tem que se adequar às regras bíblicas, aos requisitos bíblicos, para que o Espírito Santo caia sobre a sua vida. Você conhece alguma coisa na Bíblia que você ainda não obedece? Peça ajuda a Deus para obedecer,
porque isso é um requisito do Espírito Santo. Ele quer cair sobre você. Você só precisa abrir a porta da sua vida. E eu peço que você faça isso enquanto você ouve esse hino. Chove pra molhar a terra do meu ser tão pecador. Traz a água da esperança, a porção de ti, Senhor, derramada em teu amor. Amém. Essa é a nossa oração, né? Derrama sobre nós essa chuva. A chuva serôdia que caiu lá sobre os apóstolos em Atos capítulo 2, ela continua sendo derramada, né? Essa porção ainda não completa do Espírito Santo continua sendo derramada. E eu espero que ela caia sobre mim, sobre você, todos os dias. Nós cremos no batismo do Espírito Santo e queremos que ele caia sobre nós para a gente ser como a Bíblia descreve, né? Obedientes, cheio do fruto do Espírito, pregando o Evangelho, ajudando outras pessoas a encontrarem esse Evangelho. E esse é o convite que a gente faz, né? Que o Espírito Santo faz para todos nós. É o convite
para que a gente possa ser instrumentos dele, como condutos da palavra de Deus para outras pessoas. E você que me assiste de casa, você também pode ser esse conduto. Não importa quem você é hoje, se você se entregar a Deus, Ele pode fazer de você uma pessoa que vai ser muito profusa na pregação do Evangelho. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor está conosco, o Senhor nos mostra a Tua palavra e o Senhor nos ajuda, através do Espírito Santo, a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus, nós estamos aqui para aprender de Ti e abrimos a nossa vida para que isso aconteça, Pai. Fala conosco, fala o que nós precisamos ouvir todos os dias da nossa vida. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.